Filipenses capítulo 3, faremos a leitura a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Um certo pensador inglês, Dr. Samuel Johnson, ele diz algo bastante interessante. Ele diz que é bem mais frequente termos de lembrar as pessoas de coisas do que ter de ensinar as pessoas sobre algumas coisas. Então, o meu propósito aqui hoje é relembrar aquilo que foi pregado no último domingo pela manhã. O pastor Roberto, ele fez um contraste aqui bem claro entre um crer que salva e um crer que não salva. Entre um crer que tem arrependimento sincero, tem mudança de vida e um propósito e compromisso de seguir a Cristo, e um crer que não salva, que é um mero assentimento, uma mera concordância intelectual com as verdades do Evangelho, sem, contudo, produzir uma transformação das nossas afeições, sem, contudo, produzir uma transformação do nosso viver aqui nessa terra. Então, hoje, aproveitando o gancho, eu procurarei examinar com a igreja um caso concreto de um crer que não salva. Um crer que não salva. Mas já adiantando, nós costumamos esquecer boa parte daquilo que ouvimos. O que eu gostaria que você saísse daqui, pelo menos, relembrando ao longo desse domingo e também da semana, é a seguinte tese: se minha crença é errada, minha conduta também será errada. Logo, a conduta é a melhor medida da minha fé. Se minha crença é errada, a minha conduta também será errada. Logo, a minha conduta é a melhor medida, é a melhor prova, é a melhor forma de eu saber se a minha fé está correta. Amém? Os frutos são a maior prova da qualidade de uma árvore. Se a árvore tem uma manga gostosa, a árvore é boa, né? Mas se a árvore produz só manga ruim, azeda, vamos cortar e lançar fora. Já bem disse Jesus, referindo aos falsos profetas, em Mateus 7,20, que é possível a gente identificar pessoas através de suas condutas, através de seus frutos. E essa é a minha proposta hoje: suspeite de si mesmo. Bem, para início da nossa exposição, eu vou tomar emprestado um trecho do livro O Peregrino, uma brilhante obra de John Bunyan, que basicamente ilustra a caminhada do cristão da cidade da destruição até a cidade celestial. Conta Bunyan, em determinado parte do seu livro, que o personagem cristão ia caminhando pelo caminho estreito e, de repente, dois sujeitos entram nesse caminho, pulando pelo muro. E aí trava-se um diálogo, mais ou menos assim: cristão, de onde vêm os cavaleiros? E para onde vão?
Formalista e hipocrisia, os personagens dizem: nascemos da terra da vanglória e vamos louvar no monte Sião. Cristão então pergunta: por que não vieram pela porta que fica no começo do caminho? Os senhores porventura não sabem que está escrito que aquele que entra não pela porta, mas sobe por outra parte qualquer, é ele mesmo ladrão e salteador? Então os personagens dizem: sim, sabemos, cristão, mas soubemos também que toda a gente daqui, da região, acha que ir até a porta só para entrar era perda de tempo. E que, portanto, a maneira mais fácil, habitual, que todo mundo faz, era tomar um atalho e pular o muro, como nós fizemos. Então, o cristão volta a falar: mas violando assim a vontade revelada do Senhor da cidade, para a qual seguimos, será que o Senhor da cidade não os tratará como transgressores? Formalista e hipocrisia então responde: quanto a isso, toda a gente daqui sabe que não precisamos nos preocupar com isso, pois o que fizemos é costume consolidado, todo mundo faz, e que podem apresentar testemunho ao nosso favor, se necessário for, de que isso já acontece há mais de 1000 anos. Cristão então pergunta: será que essa prática resistirá a um julgamento perante a lei? Formalista e hipocrisia então responde: ora, disseram que esse costume, sendo já de tão longa data, como dissemos, há mais de 1000 anos, sem dúvida seria admitido como um ato legal por qualquer juiz imparcial. E além disso, cristão, se estamos aqui no caminho, que diferença faz se já chegamos por esta ou aquela entrada? Se estamos aqui, estamos e pronto. Você está no caminho e pelo jeito entrou pela porta, mas nós também estamos, embora pulemos o muro, mas também estamos no caminho. Em que aspecto é a sua condição melhor do que a nossa? Cristão então, finalizando o diálogo, ele diz: eu caminho segundo a regra do meu mestre, vocês caminham segundo o rude raciocínio de suas fantasias. Vocês já são tidos como ladrões pelo Senhor do caminho. Portanto, duvido que ao final venham a ser tidos como homens verdadeiros. Entraram por conta própria, sem a orientação do Senhor da cidade, e seguirão por conta própria, sem a misericórdia do Senhor da cidade. Então, ouvindo isso, cristão seguiu o caminho, e hipocrisia e formalismo seguiram mais à frente. Querido, o que eu quero dizer, a título de início, é que o pior engano é enganar-se a si mesmo. Veja a história lida. O pior engano é enganar-se a si mesmo. O pior engano é tomar algo como verdadeiro, quando na verdade esse algo não é verdadeiro. É acreditar em algo como se viesse da parte de Deus, mas que na realidade não passa de nossos raciocínios, de nossas desculpas, ou talvez de uma tradição adquirida da nossa família, ou dos nossos avós, ou dos nossos tataravós, ou talvez de um costume aprendido na nossa sociedade. O pior engano é imaginar que algo, mesmo errado, é imaginar que algo mesmo condenável, se não for descoberto, ou se for praticado por diversas vezes, sem punição, poderá se tornar algo aceito e verdadeiro. Trágico engano. Trágico engano. O próprio Salomão, lá em Provérbios 14, 12, ele nos alerta a respeito desse assunto. Ele diz: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Caminho de morte. Parece que há hoje na igreja muitos crentes, como os personagens, formalista e hipocrisia. Crentes que vivem segundo os seus próprios raciocínios e achismo, e não de acordo com a crença e conduta que provém da verdade, que provém da palavra de Deus.
E a pergunta que eu faço nessa manhã a você e a mim é: você é crente verdadeiro ou falso? Você é crente verdadeiro ou falso? Renato Vagem, ele nos ajuda dizendo 7 características de um crente falso. Diz ele, a primeira característica de um crente falso é: ele fala um evangeliquez, ele dá a paz do Senhor, ele dá graça e paz à amada igreja, vocês respondem, dá o dízimo, dá a oferta, ele canta, talvez é a voz que sobressai as outras, mas ele ama o pecado e ele não está disposto a abandoná-lo. Uma segunda característica do crente falso é que ele não ama a palavra de Deus, nem tampouco está disposto a obedecê-la. Para ele, as escrituras não é uma palavra de Deus infalível, é mais uma palavra, é mais uma moral, entre tantas outras. A terceira característica de um falso crente é que ele não sente prazer na oração. Sim, é verdade, é difícil orar, mas não sentir prazer na oração e não sentir a necessidade de orar só pode ser próprio de um crente falso. Para ele, o hábito de se relacionar com Deus mediante oração é algo enfadonho, é algo pesado, é algo desnecessário. Uma quarta característica de um crente falso é que ele não sente falta da comunhão entre os irmãos. Igreja, para ele, é só uma alternativa, ou nem mesmo uma alternativa. Para ele, é mais importante no domingo ir ao futebol, ir às festas no sábado e cortar a madrugada, e não dormir e acordar preparado para o dia do Senhor, ou talvez ir para um sítio e ficar lá descansando, ou fazer trilha, né? Hoje a vibe de Montes Claros está sendo fazer trilha de bike ou trilha a pé, ou seja, o domingo é um dia qualquer. Ele não sente prazer em ver o irmão, em cantar canções a Deus, em ouvir a palavra de Deus. Uma sexta característica de um crente falso é que ele não manifesta em sua vida frutos de arrependimento, nem tampouco frutos de mudança de comportamento. Para ele tudo é válido, desde que no final ele tenha satisfação pessoal, desde que no final ele seja feliz, alegre, ele tenha bem-estar. Uma sexta característica de um falso crente é que ele não persevera em sua fé. No menor dos obstáculos da vida, na menor batalha, ele já abandona a oração, deixa a comunhão para a igreja e solta aquela frase conhecida: está vendo? Igreja não resolve, Deus não se importa comigo, eu vou fazer conforme as minhas forças, conforme o que eu acho. E a sétima e última característica que o pastor Renato Vagem nos traz é que o crente falso, ele não teme ao Senhor. Ele antes, pelo contrário, desenvolve uma espiritualidade focada em si mesmo. Sabe aquele crente que vai à igreja para buscar bênçãos do Senhor, para ser servido em lugar de servir? É um crente que não teme ao Senhor, que a sua vida está focada em si mesmo, onde Deus, na verdade, não passa de um provedor. Deus é um provedor dos seus caprichos, um satisfazedor dos seus sonhos, um realizador das suas necessidades pessoais. A questão então, querido, você é um verdadeiro crente? Você é um verdadeiro convertido? A sua conduta no dia a dia, não somente na igreja, mas fora da igreja, na família, no trabalho, a sua conduta condiz com a sua fé, com a fé cristã que você proclama? Você, como o texto lido, é amigo ou inimigo da cruz de Cristo? É o que eu vou tentar responder na manhã de hoje, ou ajudar que você conclua e saia desse apuro. Na igreja de Filipos acontecia algo nessa toada. A vida íntima de muitas pessoas que queriam se passar por crente, na verdade, era desmentida
através da sua conduta. Eles professavam: sou cristão, né? Sou cristão fiel, creio na verdade do evangelho proclamada por Paulo. Mas as confissões dos seus lábios era desmentida pela sua conduta no dia a dia. Eram falsos convertidos. Sua crença falsa e sua conduta pecaminosa traziam graves consequências para a igreja de Filipos. E foi necessário Paulo, então, escrever uma carta, mesmo na prisão, advertindo aquele povo sobre o perigo que eles corriam ao viver com esses falsos convertidos. E algumas consequências que a gente pode já extrair do texto bíblico, algumas graves consequências de um falso convertido. A primeira é que ele prejudica a si mesmo, ele engana a si mesmo. A verdade está sendo exposta, está sendo lida nas cartas de Paulo, e ainda assim ele vive contrário a essa verdade. Uma outra consequência de um falso convertido é que ele exerce uma influência infeliz sobre aqueles que o ouvem, sobre aqueles que o veem, e hoje, sobre aqueles que o assistem nas redes sociais. Outra consequência grave de um falso convertido em uma igreja é que ele impede, por vezes ele impede, pelo menos ele adia que os incrédulos se arrependam dos seus pecados e façam parte da igreja. Como é comum, né? Você vai olha lá fulano, e diz que é crente. Você acaba oferecendo barreiras. E o pior de tudo, com todo esse viver desregrado, você desonra a Deus. O crente falso, ele desonra ao Rei dos Reis. Daí a importância, querido, de a gente estudar os falsos convertidos da igreja de Filipos e identificar suas principais características, para que possamos suspeitar de nós mesmos, para que possamos verificar se nós ou se nossos irmãos estão assim e alertá-los para o grande perigo que eles correm. Bem, a primeira característica do falso convertido é que ele tem a crença errada. A primeira coisa que Paulo ele fala no texto lido é que devemos ter, em outras palavras, a crença correta. Mas olha só o que ele diz: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Um pouco antes, no capítulo 2, Paulo fala algo parecido, quando ele diz, no capítulo 2, verso 5, tenham entre vocês cristãos, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E a pergunta é, qual era o modo de pensar de Cristo Jesus? Há centenas de textos na Bíblia que provam o modo de pensar de Cristo Jesus. Um deles é um texto que o próprio Jesus diz lá em João 6,38, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Tiago, qual é o modo de pensar de Cristo? É fazer a vontade de Deus. Qual é o modo de pensar que eu e você devemos ter? Fazer a vontade de Deus conforme revelada nas Escrituras. O falso crente, contudo, ele pensa apenas nas coisas desta terra. Ao passo que o crente verdadeiro, que é controlado pelo Espírito, ele pensa nas coisas que agradam o Espírito. Spurgeon, ele diz algo que vem a calhar nesse texto. Ele diz que quanto mais do céu existe em nossas vidas, quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçamos. Então responda para si mesmo: você é um falso ou um verdadeiro cristão? Deixa eu te ajudar. Por quais coisas você mais se interessa? Você se interessa mais em conhecer a Cristo pela palavra, pela pregação, pela leitura de livros cristãos reformados? Ou você mais se interessa pela vida alheia? Ou pela sua vida? Te ajudo mais. Com quais coisas você mais passa tempo? No seu dia, pega um dia aí, aleatório na semana.
Com quais coisas você mais passa tempo? Lendo a Bíblia, memorizando versículo, orando, participando de atividades eclesiásticas, por exemplo, num domingo? Ou você passa mais tempo só trabalhando, abrindo as redes sociais, jogando videogame, assistindo séries, filmes, novelas? Por quais coisas você mais gasta tempo? Principalmente o tempo livre, né, querido? Eu não quero te desesperar, eu vou deixar de trabalhar. Não, não é isso. No tempo livre que você tem, no tempo que você tem governo sobre ele, o que você faz? Não sou eu, é você quem faz. Você fica mais interessado em Deus ou mais interessado no lazer e na sua satisfação pessoal? E em quais coisas você gasta mais seu dinheiro? Em coisas essenciais que ecoam na eternidade? Ou em coisas terrenas, que são meramente temporais? C.S. Lewis bem disse que se nossa caridade aqui nessa terra, a nossa doação, a nossa ajuda, o nosso dízimo e a nossa oferta, não nos pesar, ao menos um pouco, então ele diria que a nossa doação, a nossa caridade, está muito pequena. Está muito pequena. Cuidado, amado. Se sua crença for errada, você corre sério perigo. Por isso, com esse perigo em mente, Paulo no capítulo 3, adverte os filipenses sobre dois perigos que eles viviam naquele tempo. Era o erro dos judaizantes e o erro dos libertinos. O erro dos judaizantes, ou legalismo, dizia mais ou menos o seguinte: é a crença de que a obediência à lei é o caminho para obter a salvação. Obedece à lei, não precisa só de Cristo, não. Você tem que ser Cristo mais obediência à lei. Então Paulo ele combate esse erro dizendo: não deem ouvidos a ensinos que dizem que para sermos aceitos diante de Deus é preciso fé em Cristo mais alguma coisa. Fé em Cristo mais obediência à lei. Fé em Cristo mais alguma coisa. Não, isso não é verdade. Paulo deixa bem claro: para a salvação, Cristo e somente Cristo é suficiente. Cristo e somente Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo e somente Cristo já nos dá a garantia de sermos aceitos diante de Deus. É claro, né, cristão? Diante dessa grande boa nova, o cristão verdadeiro que é salvo por Cristo, ele obedece à lei, mas não para salvação, mas por gratidão, por amor e por santidade àquele que o salvou. Um outro erro que Paulo combatia, como eu disse, é o erro dos libertinos, ou o antinomianismo. Anti-lei, contra-lei, é aquele que ia para o outro extremo. Enquanto uns estavam querendo guardar a lei, outros pensavam: olha, lei nenhuma, Cristo salvou, vivemos no tempo da graça, vivamos conforme o nosso coração, quer comamos, quer bebamos, né? Não façamos tudo para a glória de Deus, façamos conforme o nosso coração nos guie. É a crença de que o cristão não está mais sujeito à lei moral de Deus. Os libertinos eram pessoas que se achavam já em uma escala superior de perfeição. Então, quando lhes mostrava alguém, falava: olha fulano, isso é pecado, eles pensavam, eles tinham normalmente duas reações: ou eles tentavam justificar o pecado, e que coisa terrível é justificar pecado, abrir concessão para o pecado, dizer: ó, mas nesse caso aqui eu estou liberado. Era uma coisa própria dos libertinos. E uma outra coisa, quando falava: olha, isso é pecado, eles diziam que seus pecados não mais importavam, que o espírito já estava elevado e que isso era coisa própria da carne. Porque a carne é o quê? É fraca. Quantos de nós, né? Muitos. Ou traduzindo em termos práticos, né? Eu nasci assim. A minha vida foi muito difícil. É por isso que eu não consigo lidar com esse erro. A pessoa desconsidera todo o sacrifício de Cristo e toda a promessa de nova vida e de transformação pelo Espírito Santo. Ela se apoia num passado difícil, um passado que Deus
pagou ali na cruz, tanto o seu quanto o erro dos outros, e que se deve recomeçar. É difícil, às vezes demanda ajuda profissional, mas é recomeçar um novo. A Bíblia fala que a gente foi salvo e a gente anda pelo vivo e novo caminho. Não é, como eu disse, meramente um assentimento intelectual, uma ideia da cabeça. É algo que tem que ser transformado. A gente tem que experimentar no nosso dia a dia. Essa, pelo menos, é a promessa de Deus. E essas pessoas, os libertinos, eles consideravam-se que viviam em uma atmosfera espiritual elevada, que deixava eles livres para gozarem os prazeres sensuais, como a gente leu no texto, a glutonaria. O Deus deles é o ventre, ou talvez você pode interpretar de outra forma, como alguns teólogos interpretam. O Deus do ventre é o Deus do umbigo, olhar para si mesmo, satisfazer a si mesmo. Os libertinos também tinham a prática do prazer sexual. A glória deles está na sua infâmia, né? O prazer sexual ilícito, né? Tão somente porque eles queriam sujeitar a carne, que era fraca, pecaminosa, e elevar o espírito. Nós sabemos que, na verdade, eles queriam um aval para pecar e ainda assim continuar seguros de que seriam salvos. Como eu disse, lei do engano. A essência do erro deles, dos libertinos, era a seguinte: contanto que eu esteja em Cristo, o que eu faço não importa. E Paulo combateu também os libertinos, dizendo que tudo o que eles querem é um caminho fácil. Eles odeiam a cruz de Cristo, mas o caminho fácil é um beco sem saída. Eles negam a sua fé com sua conduta pecaminosa. Nós negamos a nossa fé em Deus com a nossa conduta pecaminosa. E o fim nosso e o fim deles, como foi advertido no texto lido, é a destruição. O fim de quem permanece no pecado, sem arrependimento sincero, é o inferno. É a ira de Deus que permanece sobre ele. Irmãos, tenham isso em mente. Embora o cristão verdadeiro, ele é liberto por Cristo, isso não é um incentivo para o cristão pecar. Na verdade, a liberdade que temos em Cristo é um incentivo para que a gente experimente a salvação em toda a sua beleza. Nós somos livres, os nossos desejos, afeições e planos são transformados por Deus. Lembra do seu primeiro dia de conversão? Olha para hoje, você está mais sedento por Deus, assim espero. Você se interessa mais pelas coisas de Deus. Calma, se hoje é o seu primeiro dia aqui na igreja. Esse processo de transformação, normalmente, ele é um processo, mas ele virá. Acontece que se depois de 1 ano, depois de 5 anos, depois de 10 anos, o trem está ficando pior, tem alguma coisa errada. Suspeite de si mesmo. Suspeite de si mesmo. E o cristão verdadeiro, essa liberdade em Cristo, ele vive diante de Deus com um coração sempre grato, ou pelo menos ele procura viver com um coração sempre grato, e vive e faz tudo para a glória de Deus. Então, uma primeira característica é essa: o falso convertido, ele tem a crença errada. Uma segunda característica é que o falso convertido, ele tem o quê? Uma conduta pecaminosa. A segunda coisa que Paulo, no texto lido, nos adverte, decorre da primeira. Se temos de andar de acordo com a nossa crença, temos de andar de modo coerente com aquilo que professamos. Veja só o verso 16: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós devemos agir conforme aquilo que acreditamos. Por qual lente você vê, por qual lente você lê, por qual lente você interpreta todas as coisas? A vida cristã, a cosmovisão, a visão de mundo de um cristão, a lente é a palavra de Deus. Não pode ter palavra de Deus mais o humanismo, o secularismo, a cultura do presente século,
Os valores de hoje tem que ser, em essência, a palavra de Deus, ou pelo menos a purificação da sua visão dessas coisas que a gente aprende desde menino, né? Na escola. A nossa lente, a visão, o óculos que a gente deve enxergar todas as coisas, ela só vai ser clara, só vai ser verdadeira, né? A cirurgia de miopia que vai vir sobre você, ela só vai ter êxito se vier da parte de Deus, se vier um novo nascimento. E a orientação às lentes está na Bíblia. Quanto mais você usa a Bíblia, melhor você enxerga a vida. Quanto menos você usa a Bíblia, mais trupicão você vai dar. Então, pela cosmovisão cristã ou pela cosmovisão humanista, qual é a sua? Se você é cristão verdadeiro, agirá nos termos da Bíblia. Você irá abandonar a mentira e falará apenas a verdade. E não tem exceção. Não tem exceção. Não permitirá ser dominado pela ira. Quando você é ofendido, você perdoa. Quando você ofende, você pede perdão. Essa é a conduta de um cristão. Agora, se você é um falso convertido, agirá nos termos de suas crenças pessoais. Você mentirá, você enganará quando lhe convir. Você ficará sem paciência facilmente. Ou quando perder a paciência, não irá pedir perdão. E assim vai. A Bíblia tem vários relatos, principalmente nas cartas de Paulo, sobre condutas de um não cristão e condutas de um cristão. Você provavelmente, se for um falso convertido, apoiará nos costumes e tradições populares, tipo, ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Ou, não me julgue. Não me julgue. Ou, eu nasci assim. Meu pavio é curto. E aí as pessoas vão se baseando, mesmo crentes, mesmo dizendo que creem em Deus, elas vão se baseando em quê? Em tradições populares, em costumes adquiridos, próprios de formalismo e hipocrisia. O falso convertido, ele tem uma conduta pecaminosa. A terceira característica de um falso convertido, ele toma o certo por duvidoso e o duvidoso por certo. Paulo nos diz que não devemos passar o resto da nossa vida, essa vida cristã, essa nova vida, discutindo sobre as coisas que não estão tão claras. Hoje a gente viu, junto com a classe novos membros, sobre um tema super fácil, tranquilo de lidar, o calvinismo e os 5 pontos, né? Mas enfim, a gente não pode se ater. Olha só o que Paulo nos diz. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente daquilo que ele estava falando, das boas novas, de um viver cristão, também isso Deus revelará para vocês. C.S. Lewis nos dá um excelente conselho sobre isso. Ele diz que quando há um amor, não devemos nos preocupar muito com o nosso amor a Deus. Sabe aquela dúvida terrível que bate em alguns dias? Será que eu amo mesmo a Deus? Será que Deus de fato me elegeu? Porque hoje, se eu tivesse ser julgado pelos meus méritos, eu estaria muito longe. Eu não sinto. E ele diz, C.S. Lewis fala, olha, pare de preocupar com o seu amor para com Deus, porque o nosso coração é muito enganoso e vacilante. Ele falou, foque, alimente diariamente do amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós, provado, não somente dito, mas provado na cruz. Foi feita uma promessa no Jardim do Éden. Essa promessa foi cumprida perfeitamente ali na cruz. E Ele prometeu que virá. É nessas coisas que a gente deve apoiar. E Ele diz, vivendo assim, alimentando das promessas de Deus, automaticamente somos transformados, automaticamente somos limpos, automaticamente essas dúvidas que são provenientes da própria carne, né, do próprio mundo,
ou do próprio Satanás, os nossos inimigos, o mundo, a carne, o diabo, elas vão se dissipando. Mas à medida que a gente foque no amor de Deus para conosco. Então, há algumas questões, é claro, relacionadas com a fé cristã, sobre as quais os cristãos nunca serão unânimes. Nunca entraremos em acordo. Mas aqui, diante dessas questões, vai 2 conselhos. O primeiro conselho é: não abandone a fé em Jesus. Foi uma das coisas que eu falei com os alunos da classe. Falei: olha, é alimento sólido. Permanece, busque conhecer, amadurece a ideia, uma hora você vai entender. É alimento sólido. Mas não abandone a fé em Jesus por causa disso. O que é que precisamos saber está muito claro. É arrependimento dos nossos pecados e confiança feliz, firme em Cristo Jesus. Mas se houver algo da vida ou da fé cristã que ainda não está claro em nossa mente, a gente deve não abandonar a nossa fé cristã, mas permanecer perseverante e orando a Deus para, como foi dito aqui, para que Ele nos revele, se Ele quiser revelar. Se Ele quiser revelar. Tem muita coisa que eu creio que a gente nunca vai saber do lado dessa vida. Lá você vai ter tempo, com certeza você vai ter tempo. Um outro conselho é: não brigue, querido. Não brigue. Um traço de uma pessoa que é madura é quando ela respeita a opinião do outro. Ela conversa, ela consegue conversar, ela consegue expor o argumento, ouvir o argumento do outro, e eles, no final, cada um segue sua vida, ninguém convence ninguém, e é isso. Isso é um traço de maturidade. Parece que a gente tem uma necessidade de convencer o outro pelo argumento. Isso é quase que um absolutismo, né? Impor opinião sobre o outro. Então não brigue. Não brigue com os irmãos que não concordem absolutamente com tudo que você defende. Saiba que a verdadeira sabedoria reside em traçar distinções vitais entre pontos centrais e absolutos e distinções centrais entre pontos periféricos e relativos. Quer um exemplo? A justificação pela fé, ela é central, ela é absoluta. Não tem como sermos aceitos diante de Deus sem ser justificados pela fé. Mas o tipo de batismo varia. Imersão, aspersão, infusão, varia. Isso é ponto periférico, isso é ponto relativo. Então, Paulo, depois de nos ensinar a ter a crença correta e a andar de acordo com essa crença, ele assume em sua carta um tom mais prático. E aí nós vamos ler a 4ª característica de um falso convertido: ele é orgulhoso demais para tomar os outros como exemplo. Contudo, Paulo, ele nos incentiva a seguir bons exemplos. Ele diz: irmãos, sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. E antes disso, em Filipenses 2, no capítulo anterior, ele fala sobre o exemplo maior, que é o exemplo de Cristo, que se fez homem, encarnou, viveu uma vida em perfeita santidade, com uma sabedoria e uma mansidão. Ele era conhecido como manso e humilde, e ele morreu por nós, e diz para a gente tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Então Paulo, nessa mesma toada, como seguidor de Cristo, ele convida, nos convoca também segui-lo. E provavelmente aí os que davam exemplo com ele era Timóteo, Epafrodito e outros líderes da época. Em outras palavras, Paulo dizia aqui que mais ou menos o seguinte: ministrei a vocês o ensino de forma teórica, mas se vocês querem realmente saber o que eu quero dizer, permita-me expressar dessa forma: sigam o meu exemplo, e não somente o meu exemplo, mas também o dos seus mestres, como Epafrodito e Timóteo. Paulo, em defesa de Paulo aqui, ele não está sendo orgulhoso, e há 3 razões pelas quais a gente pode acreditar que Paulo não está sendo orgulhoso. A primeira razão é que, antes de indicar sua pessoa como modelo a ser seguido, como eu disse, ele indicou ali no capítulo 2 de Filipenses o modelo de Cristo, Filipenses 2, 5 a 8. E só depois disso ele pede para ser imitado. Assim,
Paulo queria dizer simplesmente o seguinte: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Uma segunda razão pela qual Paulo não está sendo orgulhoso no texto é que Paulo não está colocando ele num pedestal, como se fosse perfeito. Pelo contrário, ele incentiva os seus amigos, companheiros, os cristãos, ele incentiva todos nós a lutarem pela perfeição, tendo plena consciência de que, juntamente com ele, ainda estão bem longe do ideal. E uma terceira razão pela qual a gente pode ter certeza de que Paulo não está sendo orgulhoso no texto lido é que os cristãos verdadeiros estavam cercados pela imoralidade. Como a gente viu, tinha judaizantes querendo adicionar a lei ao sacrifício de Cristo, tinha libertinos vivendo na glutonaria, vivendo no prazer sexual e dizendo serem salvos. Então Paulo, diante desse quadro em que cristãos verdadeiros cercados pela imoralidade, ele precisava dar um norte, um exemplo real e concreto para que os cristãos verdadeiros pudessem seguir. E Paulo então tinha o pleno direito de indicar a Cristo, de indicar ele e de indicar os líderes como modelo a ser seguido. Reflita comigo, querido. Você procura seguir bons exemplos? Quem aqui na igreja local, é exemplo para você? Quem na sua vida inspira você a continuar firme na caminhada cristã? Se isso fosse possível, não ter nenhum exemplo aqui, você busca ler, você busca aprender com a vida dos santos de Deus, tanto da igreja, quanto da história, tanto da Bíblia, quanto da história da igreja. Você conhece, por exemplo, além dos heróis da Bíblia, é claro, você conhece, por exemplo, a vida de Martinho Lutero, conhecido como grande reformador. Você já ouviu falar, por exemplo, de John Bunyan, o cara instruído, ou sem instrução, que escreveu um dos livros mais lidos, creio eu, depois da Bíblia, ou se não um dos mais livros, o peregrino, sem nenhuma instrução, se não foi obra da parte de Deus na vida dele. Ou você conhece o Jonathan Edwards, o grande avivalista, autor de um dos sermões mais conhecidos, que é o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado? Ou seja, há muitos motivos pelos quais você tem para não cometer o pecado de não seguir bons exemplos. Irmãos, talvez uma triste característica da igreja atual é que frequentemente, infelizmente, as pessoas ignoram os grandes santos do passado. E Salomão, mais uma vez, já nos advertiu a esse respeito. Ele já nos chamou a atenção a isso, quando ele diz: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos, felizes com a sua própria ignorância. Você é sábio ou você é tolo? No seu dia a dia, você procura aprender ou já está satisfeito com o que já sabe? Uma quinta característica de um falso convertido é que ele é um péssimo exemplo para a igreja. E Paulo nos adverte a estarmos alerta com maus exemplos. Infelizmente, parece que alguns cristãos ficam satisfeitos com os maus exemplos, porque com os maus exemplos ele justifica a conduta dele e permanece no mau exemplo. Mas Paulo, ele nos chama a atenção para estar alerta com os maus exemplos e para não seguir esses maus exemplos. Olha só o verso 18 e 19: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar,
visto que só pensam nas coisas terrenas. Os maus exemplos são postos na Bíblia para servir como advertência. É a prova do amor de Deus para conosco. Ele está advertindo. Não é que nem a esposa, né, que vira para nós e fala: não é o meu caso. Eu te falei. Deus, antes mesmo de acontecer o erro, a falha, a tristeza, diz: adverte. E um dos exemplos que a gente pode extrair de advertência da Bíblia é os filhos de Eli, do sacerdote Eli no Antigo Testamento. Eram conhecidos, sabe como? Olha só o texto bíblico, 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. O que Deus quer dizer com esse texto? Alerta. Tem maus exemplos, e eles parecem que nunca mudam. Mas não seja filho do diabo, e importe-se com o Senhor. Isso é amor de Deus para conosco. Essas advertências, por vezes, são duras, mas é um amor. Enquanto há tempo, há fôlego de vida, a graça de Deus repousa sobre nós através da pregação do bom evangelho, a gente tem tempo para se arrepender. A gente tem tempo para voltar atrás. Outro exemplo, os filhos de Samuel. Samuel, querido. Tem uma coisa que, quando eu estiver lá no céu ou na nova terra, eu perguntar para Samuel: o que você fez? Gostaria de perguntar agora, antes de criar a Elisa. Mas Samuel, um homem tido em alta conta por Deus, um homem temente por Deus, ainda teve a tristeza de ter gravado na Bíblia essa fala sobre os seus filhos. Porém, seus filhos, os filhos de Samuel, não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinavam à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. 1 de Samuel 8,3. Que tristeza aí é para o pai ouvir isso. Que tristeza para o pai ouvir isso. E uma terceira advertência que a Bíblia nos dá, está lá em Números 13,14, que conta que dos 12 espias que foram à terra prometida, 10 voltou com um relatório negativo da terra de Canaã. E assim inflamou todo o povo a murmurar contra Moisés, Arão e Deus, levando-os a não entrarem na terra prometida, salvo quem permaneceu fiel, salvo quem perseverou, Josué e Caleb. Advertências para que a gente possa, ainda que o mundo todo ande contrário, andar na contramão do mundo. Andar na contramão do mundo. Paulo nos ensina três coisas no que se refere à fé e prática. A primeira coisa que a gente pode extrair aqui é que a nossa fé sempre determina a nossa conduta. A nossa fé sempre determina a nossa conduta. Paulo e seus amigos, eles viviam a vida que viviam porque tinham este modo de pensar. Qual? Eles tinham o modo de pensar de Jesus Cristo. Tenhamos este modo de pensar. Por isso ele vivia como vivia. Por outro lado, os libertinos, os judaizantes, viviam a vida que viviam porque eles tinham a mente posta somente nas coisas dessa terra. Eles ainda não tinham a mente de Cristo, ainda não tinham sido regenerados e por isso ainda não tinham sido transformados pela graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o real interesse deles, desses cristãos, falsos cristãos, mas que diziam ser cristãos, o real interesse deles estavam nesse mundo e nessa vida, e na vida que eles viviam nessa vida. Por isso lá no 19b diz o seguinte: visto que só pensam nas coisas terrenas. Preste atenção, só pensam nas coisas terrenas. Não há nada de errado em pensar nas coisas dessa terra. O que Paulo condena, o que Deus condena, é que a gente só pensa nas coisas dessa terra. Aí tem coisa errada. E aí eu te pergunto, você tem a mente de Cristo ou a mente do velho Adão? A mente de antes de conhecer a Cristo. Você pensa nas coisas do alto, por exemplo, você pensa no retorno de Cristo? Você pensa no seu corpo glorificado? Esse corpo aí, um pouco
acabado, necessitado de uma atividade física. Você pensa no corpo glorificado, no espírito glorificado. Será que vai ser que nem Jesus? Será que tem gente que empolga, né? Será que eu vou desaparecer e aparecer que nem Jesus? Né? Aparecer lá na Austrália, renovado, conhecer um canguru, né? E depois aparecer e correr em cima de um elefante. Então é uma eternidade que, você pensa nessas coisas, no novo céu, na nova terra, onde a gente vai colocar, diz Isaías, né, a mão na boca, não do irmão, mas da cobra, e ela não vai picar. Vai passar, as crianças, né, irão adular a juba de Aslan. Olha só, e nada vai acontecer. Ou você só pensa em trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, viver para mim, viver para minha esposa, viver só para meus filhos, comprar mais bens, viajar mais, trabalhar mais, aposentar, guardar só dinheiro, só bens materiais, só essa vida. Repito, só. A gente tem que trabalhar. A Bíblia fala que aquele que não trabalha, que também não coma. E a gente tem que trabalhar e ser bom naquilo que faz, até para ter com quem repartir. Mas a questão aqui é quando a gente só faz isso, conforme o mundo fala, conforme o mundo nos diz. Uma outra coisa que a gente aprende nesse último verso lido é que a conduta é a melhor régua da nossa fé, é a melhor medida. Quer saber se você está no caminho correto? Olha para a sua conduta, melhor, pede alguém para falar sobre sua conduta. Falou, irmão, ou esposa, ou marido, ou filho, eu preciso melhorar em quê? Ah, filho, e se comprometa a não ficar com raiva da resposta, senão você não vai ter uma resposta verdadeira. Sabe o que em outras palavras eu quero dizer aqui? Mostre-me a conduta de um homem e eu poderei dizer qual é a sua crença. Ou parafraseando Lucas 6,44, mostre-me os frutos que eu direi a qualidade da árvore. Mostre-me os seus frutos que eu direi a qualidade da sua árvore. O que os crentes libertinos faziam era absolutamente incoerente, era absolutamente sem sentido ao que eles afirmavam viver. Eles diziam crer em Cristo, mas viviam no pecado da glutonaria, da sua vidinha própria e dos prazeres carnais. Olha só, o que a Bíblia diz, não está aí não, o que a Bíblia diz no verso 19a, o destino deles que vivem dessa prática, Paulo já advertiu através de Deus que o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, de que deviam se arrepender, deveriam voltar atrás. Eles estavam ouvindo isso de Paulo, e bem provavelmente, em vez de ficar feliz, por mais que entristece ser advertido de um pecado, e se arrepender, provavelmente, boa parte deles condenou Paulo, perseguiu mais Paulo por causa disso. Queridos, se cremos que Cristo morreu por nossos pecados, a fim de libertar-nos da escravidão do pecado, como é que a gente pode continuar na prática do pecado? Deliberado. Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele nos libertou do pecado, para que a gente viva sem pecado. Ou pelo menos para que a gente lute diariamente contra o pecado. E se Cristo te libertou, como você pode continuar, por exemplo, no pecado da pornografia, na internet, quando você está sozinho, ou nos grupos do WhatsApp? Como é que, se Cristo te libertou, você pode continuar no adultério? Seja prático, ou seja na mente. Se Cristo te libertou, como você pode continuar no pecado da fornicação com seu namorado, com seu noivo? Querido, se Cristo te libertou, como você pode continuar no pecado da mentira? Mentira para o seu professor, mentira para o seu pai, para a sua mãe, mentira para um líder. Como é que você pode permanecer no engano? Por exemplo, na escola, nas universidades, parece que era lícito colar, né? E aí você via várias espécies de métodos de cola, que eu creio que para elaborar uma cola daquela forma, a pessoa estudava muito mais do que a gente. Se Cristo te libertou, como você pode continuar maltratando seu cônjuge, sua esposa, seu marido,
agredindo ele ou ela com palavras, voz alta, ameaças, chantagens, falando mal dele para suas amigas, ou falando mal dela para seus amigos. Como é que você pode, se Cristo te libertou, deixar de elogiar a sua esposa? Diante dos filhos, diante dos parentes, diante dos amigos. O nosso padrão é altíssimo. A Bíblia diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Se Cristo te libertou, como você pode continuar a dedicar mais tempo a videogames, séries, novelas, filmes, do que conhecer a Cristo, conhecer as histórias que se referem a Cristo, orar com Deus, conversar com sua esposa, conversar com seus filhos, fazer tudo que é nobre, perfeito, de boa fama. Eu não estou condenando nenhuma dessas práticas últimas que eu li aqui. Eu adoro uma série. Não tem videogame porque eu não tenho maturidade alguma. Mas o fato é, quando a gente mais dedica a uma coisa do que outra, só pode significar que você ama mais uma coisa do que outra. É ou não é? Suspeite de si mesmo. E uma terceira e última lição aqui é que Paulo nos ensina que a fé e a conduta só estarão alinhadas se estiverem apoiadas na cruz de Cristo. Todos os que dizem que por seus próprios esforços podem ficar preparados para comparecer e permanecer diante de Deus, são inimigos da cruz. Pelos nossos próprios esforços não conseguimos nada diante de Deus, salvo a condenação certa. Por isso Paulo diz no verso 18, pois muitos andam entre nós. Paulo estava dizendo entre nós, igreja, cristãos, que professam pelo menos são cristãos. Muitos andam entre nós, mas são, e ele diz até chorando. Não havia prazer em Paulo condenar. Ele dizia até chorando. São o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Gente, o erro dos judaizantes é que eles tinham uma fé deficitária, uma fé fraca, falha. Era Cristo mais a lei. O erro dos libertinos é que eles tinham uma conduta pecaminosa. Eles diziam confiar em Cristo, mas o negava com suas ações, palavras e pensamentos. Em outras palavras, eles estavam, tanto os judaizantes, quanto os libertinos, todo falso convertido. O que eles falam, na verdade, é que a cruz de Cristo não é suficiente para salvá-los. Eles são inimigos da cruz. Eles negam a cruz por sua conduta, ou negam a Cristo por sua fé falha, fraca. Por outro lado, o amigo da cruz de Cristo, ele diz mais ou menos o seguinte: nada me pode salvar, senão a cruz. Por isso, de lá eu não saio. Nada pode me salvar, senão a cruz. Por isso, de lá, diariamente, eu estou arrependendo dos meus pecados e dizendo que eu confio em Ti. Ó Deus, transforma-me, faz novo de novo, todos os dias. Concluindo, querida, se você ainda vive na prática do pecado, eu não quero tão somente acusá-lo, eu quero trazer uma boa notícia. Eu quero dizer que em Cristo o perdão é certo. Não é talvez, não é futuro, é para hoje. Se você ainda vive na prática do pecado, negando a fé em Cristo por sua conduta, saiba que a graça transformadora de Deus está disponível para todo pecador que se arrepende sinceramente dos seus pecados e confia verdadeiramente em Cristo como um suficiente Salvador e Senhor para te libertar e te dar uma nova vida. Agora, se você já é um cristão verdadeiro, sua fé, saiba disso, sua fé determinará a sua conduta. E sua conduta proclamará e afirmará a validade da sua fé. E juntas, fé
em Deus e conduta cristã, juntas você viverá um viver que glorifica a Deus. Diz uma frase de Josemar Bessa muito interessante. Ele diz: se você veio como estava e continuou como estava, você não veio. Porque o Evangelho é promessa de nova vida, que começa aqui e continua na eternidade. Então saiba disso. A conduta é a melhor medida da sua fé. Então, ama a Deus? Prove isso através da sua conduta. Ah, eu amo minha esposa. Você tem que provar através da sua conduta, nas mínimas coisas e nas coisas grandiosas. É nas tarefas domésticas, para trazer um exemplo para vocês, né? Nas coisas que ninguém está vendo, não tem ibope nenhum, e também nas coisas grandes, né? As mulheres gostam de joias, gostam de jantar romântico, gostam de flores, gostam de quê, Beto? Bacon, né? Tá certo. Mas é isso aí, querido. Que a nossa conduta, essa é a minha oração, que a nossa conduta, que Deus nos conceda, que a nossa conduta não negue a nossa fé. Amém?